Vamos estar já meditando na mensagem do Senhor para essa noite. Convidar os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Romanos 15, do versículo 4, a partir do versículo 4. Se você tem uma Bíblia perto de você, esteja pegando. Pegue para estar acompanhando esta leitura. Romanos 15, versículo 4, vai dizer o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nós estamos utilizando para te adorar, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque apesar, Senhor, de estarmos, Senhor, distantes, Senhor, fisicamente, Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos une, o Espírito da aliança. E eu que aqui estou, bem como os teus filhos que estão, Senhor, em cada uma das suas casas, das suas respectivas casas, Senhor, estamos em unidade, Senhor, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o que nos une, Senhor, é maior do que toda barreira, do que toda distância física, Senhor. E nós te apresentamos, Senhor, de uma maneira especial, a ministração da tua palavra, a reflexão, Senhor. Eu continuo a reconhecer minha total dependência do Senhor, a reconhecer que de mim mesmo não tenho nada, Senhor, para oferecer, Senhor. Reconhecer, Senhor, que não sou digno, Senhor, de ministrar a tua palavra, mas eu te peço por misericórdia e graça, Senhor, vem me usar, apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fragilidades, Senhor. Usa-me, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor, que onde quer, Senhor, que a palavra esteja chegando, Senhor, que haja vida, restauração, renovo, refrigério, Pai. Ó, Pai, como a Bíblia diz, Senhor, enviei a minha palavra e os sarei. Que o Senhor possa estar enviando a tua palavra para o nosso coração, Senhor, sarando, Senhor, nos renovando, nos edificando, Senhor. Repreende, Senhor, todo o roubador da palavra, Senhor, e que assim, Senhor, nós pedimos, Senhor, que não venhamos escutar apenas um discurso humano, mas que venhamos escutar a tua doce voz, Senhor, a voz do teu doce Espírito, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Eu gostaria de estar meditando, refletindo com vocês sobre o seguinte tema: mantenha acesa a chama da fé. Mantenha acesa a chama da fé. Jesus, certa feita, falou: quando o Filho do Homem vier, se referindo a si mesmo, será que encontrará fé na terra? Hernandes Dias Lopes, no seu livro Apocalipse, o futuro chegou, ele vai dizer que o diabo usa duas estratégias para atacar a fé da igreja. A primeira é a sedução e a segunda, a oposição. Alguns, quando estão em um momento de bonança, quando recebem as bênçãos do Senhor, quando a princípio não enfrentam lutas, dificuldades, começam a relaxar em relação à sua fé, começam a relaxar em relação à sua comunhão com Deus, começam a relaxar em relação à oração, à vigilância. E então a chama da fé vai esmorecendo, diminuindo, em algumas vidas até apagando. Já outros, quando enfrentam momentos de crise, momentos difíceis, sua fé é abalada, então desistem e retrocedem. Em suma, em todo instante nós somos tentados, seja nos bons momentos, seja nos momentos difíceis, somos tentados a esmorecermos em relação à chama da fé. Entretanto, o texto que nós lemos nos desafia e nos chama a atenção a mantermos viva a nossa esperança, a mantermos acesa a chama da fé.
E ele vai dizer, justamente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no versículo 4, que tudo o que foi escrito nos serve de exemplo para que possamos estar perseverando, para que não venhamos estar retrocedendo, para que a chama da fé seja mantida acesa. E eu gostaria de refletir nessa noite do exemplo de um homem que está escrito na palavra do Senhor, para que possa estar nutrindo cada vez mais a nossa fé. E este homem se chama Abraão. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor ainda em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, que vai falar um pouco da história deste homem, que é um exemplo para todos nós, de perseverança, de fé. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Uma expressão me chama muita atenção nesse texto que nós lemos, que fala que Abraão creu contra esperança. Abraão creu contra a esperança. O que é que isso significa? É justamente manter acesa a chama da fé, mesmo quando todas as circunstâncias lhe são desfavoráveis. Abraão recebe a vocação de Deus, o chamado do Senhor, dizendo que era para ele sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que ele nem sabia onde era, que o Senhor iria lhe mostrar. E o Senhor fez a promessa, isso em Gênesis 12, que por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E assim, Abraão obedece o chamado do Senhor e vai, crendo, mantendo acesa a chama da fé. A palavra do Senhor vai nos dizer também que de uma maneira específica, lá em Gênesis 15, o Senhor faz uma promessa de que um filho seria gerado e que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Depois, lá em Gênesis 17, na experiência em que seu nome e o nome da sua esposa é trocado, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, Deus confirma mais uma vez esta promessa. E mais uma vez, em Gênesis 18 também, o Senhor confirma esta promessa de que haveria um filho seria gerado. Entretanto, havia enormes dificuldades para a concretização dessa promessa. A primeira, Sara era estéril. Outra dificuldade que eles enfrentaram foi a sua idade. Abraão já estava com 99 anos e nada do filho chegar. Assim também, Sara com 90 anos e nada do filho chegar. Além de toda essa questão humana, da esterilidade de Sara, da idade avançada dos dois, que já havia passado o período fértil de ambos, eles ainda tiveram uma outra dificuldade a enfrentar, que foi o silêncio aparente de Deus. Para vocês terem noção, Abraão recebeu a promessa de ter uma descendência numerosa, como as estrelas do céu em Gênesis 15. E depois, a Bíblia só relata uma confirmação divina, uma nova confirmação divina dessa promessa em Gênesis 17, quando Deus muda os nomes deles.
E segundo a Bíblia, em ordem cronológica, nesse intervalo se passaram mais de 10 anos. Ou seja, mais de 10 anos sem nenhuma confirmação de Deus, sem nenhum sinal, sem nenhuma nova experiência. Mais de 10 anos de silêncio e espera. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, em Gênesis 15, ele não ficou, a Bíblia não relata que ele ficou tendo experiência, Deus dando experiências para ele, confirmando essa promessa a cada mês, a cada ano. Não. Se passaram mais de 10 anos sem a Bíblia falar de nenhuma nova experiência, de nenhuma nova confirmação. Abraão na época, apenas via o tempo passar. E apenas tinha o silêncio de Deus em relação a essa promessa. Às vezes nós conhecemos tanto a história de Abraão e não paramos para analisar esse aspecto temporal. Imagine, todo esse tempo, ele envelhecendo e não tendo mais nenhuma nova confirmação, nenhuma nova experiência. Se passaram 10 anos de que Deus fala que a descendência, mais de 10 anos na verdade, que Deus fala que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, e depois disso, a Bíblia não relata mais nenhuma nova experiência. Só depois de mais de 10 anos é que ele tem uma nova experiência com Deus, na mudança do seu nome, e que Deus reafirma a promessa de que um filho seria gerado. E quantas vezes também assim não é conosco? Quantos pedidos de oração nós temos que se passaram anos e o que nós temos, por vezes, não enxergamos o resultado. O que temos, muitas vezes, é o silêncio aparente de Deus. Assim como Abraão teve. Mas mesmo sem motivo para crer sobre o aspecto humano, Abraão manteve acesa a chama da fé em Deus. Ele creu contra a esperança e não foi decepcionado. Como nós vemos nesse texto de Romanos, capítulo 4, fala que ele não esmoreceu, mas ele conservou acesa a chama da fé. E ele não foi decepcionado. E eu gostaria de ler a recompensa, o resultado dessa fé, lá em Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Versículos 5 e 6. Estava ele, se referindo a Abraão, com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso, rirão comigo. Apesar da esterilidade de Sara, apesar da idade avançada de ambos, de Abraão e Sara, apesar do aparente silêncio de Deus por mais de 10 anos, Abraão permaneceu com a chama da fé acesa e foi recompensado e não foi decepcionado. E o nome de Isaque justamente significa ele riu. Eu creio que também, se mantivermos a chama da fé acesa, assim como Deus fez com Abraão e Sara, Deus vai encher a nossa boca de riso. Então, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ou mesmo se estivermos passando por momentos de bonança, devemos manter a chama da nossa fé acesa a cada dia. E se fizermos isso, o Senhor vai encher também a nossa boca de riso. E por conta de ter perseverado com sua fé, Abraão foi incluído lá na galeria dos heróis da fé. Vamos ver esse texto. Hebreus 11,
Hebreus 11, que vai, de certa forma, até resumir a trajetória de Abraão. Hebreus 11, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Independente da situação que estamos enfrentando, devemos manter aceso a chama da fé, tendo a certeza que a nossa esperança será recompensada. Vai valer a pena, não ficaremos decepcionados, não. Mantenha acesa a chama da fé. Outro texto da palavra do Senhor que eu gostaria de estar compartilhando com vocês se encontra lá em 1 Pedro, que retrata também esta realidade, que a nossa fé será recompensada. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Nisso vocês o exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, o que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A nossa fé será recompensada. É certo que essa recompensa nós já começamos a desfrutar nesta vida, mas a principal recompensa da nossa fé diz respeito à salvação. E é justamente isso que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, que haverá recompensa pela nossa fé, pela nossa esperança. Por mais que nessa vida, neste momento, venhamos estar sendo provados, podemos passar por adversidades, como toda a humanidade está passando neste momento. Mas aqueles que preservam, que conservam a sua fé e a sua esperança, serão recompensados nesta vida. E o último texto que eu gostaria de estar lendo e compartilhando se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, a partir do versículo 35, vai dizer o seguinte: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu.
Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Não abra mão da confiança no Senhor. Não abra mão da esperança. Mantenha acesa a chama da fé. Não seja seduzido a negligenciar nos bons momentos, nem retroceda diante das adversidades, mas mantenha acesa a fé em Cristo Jesus, pois ela será recompensada. Não seja daqueles que retrocedem, mas sejam daqueles que perseveram e são salvos, como diz esse texto em Hebreus. Que o Senhor nos ajude a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé no nosso coração. E eu gostaria de, nesse momento, orar. Quem sabe você que está nos acompanhando ainda não fez um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor, que nesse momento você possa estar pedindo para Ele abrir, para que Ele possa estar entrando no seu coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Tenho certeza que à medida que você escutou as canções, as meditações, fé foi gerada no seu coração. Permita que o Senhor entre no seu coração. Permita que esta fé cresça no seu coração, possa brotar, possa criar raízes. Permita que Ele entre no seu coração. Também gostaria de orar que, quem sabe, por você, que esteja pensando, pastor, a minha fé está diminuindo. A minha fé está esmorecendo. Ou quem sabe a minha fé já se apagou. Este é o momento que o Senhor quer reacender esta chama no seu coração. Quer renovar esta chama no seu coração. E nós também estaremos orando. Onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este culto. Graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Apresentamos, Senhor, essas vidas que, quem sabe, Senhor, neste momento estão abrindo o seu coração para o Senhor Jesus. Adentra nesse coração, faz morada, escreve uma nova história, traz a paz, a esperança. Oramos também por aqueles que um dia esta chama já esteve acesa, a chama da fé em Cristo, mas por diversos motivos essa chama se apagou. Ó Deus, que essa noite seja uma noite da restauração. Que essa chama volte a arder no coração deles. Ó Pai, nós também apresentamos, Senhor, aquelas vidas que, quem sabe, Senhor, a chama está se apagando, está diminuindo. Quem sabe por conta da sedução das coisas deste mundo, eles relaxaram na sua comunhão com Deus, na vigilância. E esta chama está diminuindo. Ou quem sabe por pessoas que estão passando por severas provações. E essas provações, Senhor, têm as tentado a retroceder. Ó Pai, renova esta chama nesta noite. Que esta noite seja uma noite de renovo, Pai. Assim como aconteceu com aqueles 2 discípulos que saíam de Jerusalém a caminho de Emaús, que a tua palavra fala que à medida que o Senhor ressurreto, o Senhor se apresentou a ele e começou a falar da palavra, fez uma exposição da palavra. A palavra do Senhor nos fala que depois daquela experiência que eles reconheceram que estava ali diante de Jesus ressurreto, eles comentaram com os outros: porventura não ardia o nosso coração quando ele estava falando da palavra? Ó Deus, eu te peço, nós te pedimos que isso possa ocorrer no nosso coração, à medida que nós estivemos meditando na palavra, Pai. Nós ouvimos, nós refletimos, Senhor. Ó Pai, que esse ardor, Senhor, possa ser gerado no nosso peito, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a chama da fé possa renovar, possa ser renovada, Pai, no nome do Senhor Jesus.
Assim como aconteceu com aqueles 2 homens, opera este milagre. Espírito Santo de Deus, vem incendiar o nosso coração, Pai. No nome do Senhor Jesus, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que haja um renovo, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós também, Senhor, aproveitamos essa oportunidade, Senhor, para estar orando, Senhor. Porque quem sabe, Senhor, pessoas que estão enfermas, Senhor, que estão nos acompanhando, Pai. Ó, Pai, vai com o teu toque de cura, Pai. Vai com o teu toque, Senhor, de restauração, Senhor. Sopra o fôlego de vida, Senhor, nas narinas, Senhor, dessas pessoas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Vai tocando, Senhor, no sistema respiratório dessas pessoas, Senhor. Que haja, Senhor, perfeito funcionamento. Que toda, Senhor, qualquer anormalidade seja repreendida, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Senhor. Toca nessas vidas, vai, Senhor, nos leitos dos hospitais, vai, Senhor, nos lares, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós também intercedemos e clamamos ao Senhor, Pai. Ó Deus, pelos profissionais, Senhor, de saúde, e tantos outros que estão trabalhando, que estão na linha de frente, Senhor, nessa situação. Protege, guarda, Senhor, de toda a contaminação, Senhor. Traz um renovo emocional, físico e espiritual, Pai. E nós apresentamos diante de Ti toda essa situação e Te pedimos, na Tua ira, lembra, Senhor, da Tua misericórdia, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém.